E aí, prezados? Novamente, o nômade cerebral com uma ideia, um sofisma, uma relação sobre o mundo, sobre as coisas. Sendo pragmático, vocês têm noção da diferença entre 1 milhão e 1 bilhão? Alguém aí já fez essa relação mental? Então vamos lá, vamos ser bem práticos. Vamos usar o exemplo para segundos. Primeiro exemplo. 1 milhão de segundos dariam aproximadamente 11 dias. 1 bilhão de segundos dariam 31 anos. Aí agora vamos fazer um exemplo com o dinheiro. E aí vamos aumentar o exponencial de dinheiro ganhando 5 mil reais por dia. 5K. Então, ganhando 5K todos os dias. K vem de quilo, quilo significa 1000. Por isso que a gente usa a expressão 5K. 1 milhão de reais tu faria ganhando 5 mil todos os dias em 6 meses e 20 dias. 1 bilhão ganhando 5 mil todos os dias, tu levaria 547 anos. Aí agora vem aquela pergunta, o que tem a ver o cara comparar segundo, dinheiro, com o assunto aí do tema, que é a última palavra, que é ET. Essa é a temática. Segundos, dinheiro e os ETs. Gente, se nós estamos em uma galáxia, o nosso sistema planetário antigamente tinha 9 planetas, depois um caiu, né? Um deles deixou de ser planeta e virou um nanoplaneta, sei lá, um mini planeta. Tem uma outra classificação que é Plutão, né? E aí se fala de novo em um nono planeta que gira numa elipse ou sei lá, numa forma completamente diferente das que a gente tem por padrão aqui. Que os nossos movimentos de planetas em torno do nosso Sol, né? O nosso sistema solar são todos elípticos, né? Esse, pelo que eu entendi, tem um outro formato de circular o nosso Sol. E sabendo que o nosso Sol, o nosso sistema solar, é apenas um pontinho minúsculo, insignificante, dentro da nossa galáxia, que, pasmem, para quem não sabe, nós somos um sistema dentro da Via Láctea, né? Para quem não sabia essa informação, saiba, você vê falando aí de Via Láctea, saiba que é a tua galáxia, onde tu mora, tá? Então é o seguinte, nós somos a casinha do cachorro, né, do nosso sistema, que é a nossa galáxia. Ou sei lá, ou nós somos uma gota de orvalho numa flor no jardim dessa nossa galáxia, tá? Para fazer uma comparação entre milhões e bilhões aí. E aí imaginem vocês, se nós somos apenas uma galáxia dentre trilhões de galáxias, né, no espaço observável, até onde o homem com instrumentos, né, não a olho nu, consegue enxergar, nós temos aí alguns bilhões de galáxias, né, e dentre elas alguns trilhões de sóis, e nesses trilhões de sóis uma infinidade que é incalculável de planetas no entorno. Então, só até onde nós conseguimos observar com o... como é que é o nome? Não é... Eu ia falar Vancouver. Não vou lembrar agora o nome da sonda lá que a gente mandou pro espaço muito tempo atrás. Porque agora são 11 da noite e eu já não consigo mais pensar. Tô acordado desde cedo. Mas enfim, eu vou ter muitas oportunidades de abordar esse assunto novamente. Mas dentre essas infinidades de planetas possíveis, vocês acham mesmo que a gente está sozinho? Que a humanidade, né, o ser humano, é o único ser inteligente dentre toda essa infinidade que é o nosso universo? Sendo que nós não conseguimos ver todo ele. E aí entram a teoria das cordas e mais a questão de universos paralelos. E aí é um assunto já muito mais extenso, porque daí envolve física quântica, e eu não tenho a competência para delegar o assunto aqui, conduzir ele com maestria, né? Me limito à minha insignificância do conhecimento que eu tenho, através de leitura, de muitas horas de vídeo, e vamos dizer assim que de conhecimento empírico, por que não?
Mas por que as religiões não citam as possibilidades de vidas extraterrestres? E aí eu não falo daquele ET verde que a gente via em filme. Eu falo de um ser inteligente que talvez tenham formatos bem diferentes do que a gente imagina, ou que talvez tenha uma forma muito próxima a uma forma humanoide, a forma que nós conhecemos, a que nós achamos que é a única e a correta. Mas e por que não podem existir seres extraterrenos, extraterrestres, com as mais diversas formas que a gente não consegue nem imaginar? E que daqui a pouco podem ser simplesmente espectros de luz e consciência, ao qual a gente não enxerga nessa dimensão aqui, porque a nossa dimensão é... O nosso olho ele enxerga muito mal entre o ultravioleta e o infravermelho. Nós temos o RGB, que são as cores que a gente identifica. Mas e a série de outras cores e possibilidades que a gente não consegue enxergar? É que nem o Carl Sagan dizia, já na primeira série do Cosmos lá, do pessoal que está na dimensão 2D, né, que enxerga tudo em planolândia. Né? Então imagine figuras na superfície de uma mesa que não conseguem enxergar um objeto tridimensional que se aproxima. É a mesma coisa com o ser humano. E se existem outros planetas, inclusive no nosso próprio planeta, só que a gente não tem capacidade de enxergar? E esses outros seres são espectros de luz ou de consciência que emanam energias que a gente não consegue entender, ou que emanam até conscientemente, mas a gente não os vê. E eu não estou falando de espíritos, nem bons nem ruins. Não estou falando de mal e bem, né? Ou lado bom, né? Lado branco e lado dark da força. Eu estou me referindo a seres que de fato a gente não consegue enxergar e que também estão operando nesse mesmo planeta, mas a gente não consegue ver. Não conseguimos vê-los. E se isso também ocorre em outros planetas do nosso sistema e fora do nosso sistema. Aí imaginem vocês, se todas as estrelas que a gente vê, né, distantes aqui do nosso planeta são sóis, e que de fato são, né, e isso no universo observável, fora o que a gente não enxerga. Aí entra aquela questão da nossa capacidade. O nosso olho humano não consegue enxergar tudo isso. E aí eu fico me perguntando, gente, quem sabe alguns dos alienígenas que a gente acha que estão distantes, na verdade habitam aqui, o mesmo globo, a mesma esfera. E aí tem um detalhe, quando é que a ciência vai descortinar isso e vai começar a trazer essa realidade à tona? Quando é que vão começar a abrir os cofres e nos mostrar o que de fato muita gente vem escondendo há muitos anos, sendo que existem pinturas seculares que já mostravam objetos que hoje nós definimos rapidamente ao observar como OVNI, né? Que são lá dois pires juntos, com uma cor extremamente prateada e cheia de luzes que a gente mal consegue interpretar para quais lados apontam e que cores estão tentando definir ou implantar na nossa visão. E que se movem de uma forma estrondosamente rápida em direções assim opostas, onde se nós estivéssemos dentro daquela aeronave nós seríamos esmagados pela força G. Então é uma tecnologia que é muito avançada e que a gente não tem a menor ideia de onde é gerada. Mas e quem sabe eles habitam esse mesmo globo? Não todos. Mas aí tem aquela questão, a única religião que abertamente e declaradamente cita que há muitas moradas na casa de nosso Pai é o Espiritismo. Os evangélicos, os católicos e de outras dinastias. E como eu sempre falo, o meu questionamento aqui, a minha dúvida é quanto ao não mencionar os extraterrestres. Não é uma briga de poder, né, ou de querer denegrir a religião de ninguém. As religiões estão aí para fazer bem, elas têm o cunho social de caridade, de ajudar o próximo, né? E eu não quero que elas acabem. A única questão é, por que as igrejas não abordam o assunto? Por que as igrejas não preparam as pessoas para que em algum momento a humanidade constate uma coisa que já é citada há
passos largos no cinema, já foi noticiado de forma errônea lá para causar histeria no povo, uma histeria coletiva. Mas de fato, por que brincam ainda com essa informação, sendo que a possibilidade ela é cada vez mais iminente? Eu acho, uma opinião bem própria, que a ciência em breve descortinará a reencarnação e muito em breve, ou seja, quem tem menos de 40 anos, creio que antes de completar 40, ainda vamos ter notícias mais evidentes de vida extraterrestre. Até porque, numa das últimas entrevistas do Obama, ele foi perguntado por um entrevistador lá, né, local, sobre as evidências de OVNIs, da ufologia, dos ETs e tudo. Qual foi a resposta do Obama? Não posso falar nada sobre este assunto. Não tenho permissão para falar. E o que o entrevistador logo respondeu? Bom, isso é um belo sinal de sim. E ele falou, interprete como quiser, mas eu não posso falar. E aí, obviamente, né, pessoal, é tolo quem acha que não existe a possibilidade e que Deus iria criar unicamente o ser humano como o único ser inteligente, sendo que nós estamos ainda engatinhando na espiritualidade, que é entender o motivo pelo qual a gente está vivo. E o propósito de vida de qualquer ser vivo é caridade. Nós viemos aqui para evoluir e ajudar o próximo, ajudar uns aos outros. Não tem porquê essa competição de ego e de materialismo, né? O propósito da vida humana é crescer e prosperar através da caridade. Não existe outra questão além dessa para a humanidade, né? Bobo de quem ainda vive preso ao materialismo. Não que eu não goste de dinheiro e não que o dinheiro não me seja útil, claro que é. Ele possibilita sonhos, ele possibilita viagens, ele possibilita momentos felizes, ele é um facilitador. Mas para mim dinheiro é energia. É o quanto tu está disposto a utilizar a tua energia para adquirir essa energia que também é necessária, mas ela não é vital. Só que o pessoal tem se esquecido da essência. E o que tem acontecido no mundo nesses últimos 2 anos é mais uma prova da transição planetária que muita gente menciona, mas também muita gente faz questão de ignorar. E acho que isso é conto de fadas ou uma ideia boboca de um cara que morreu em 2002. Eu não preciso nem citar nomes aí. Cada vez que eu for falando aí sobre transição planetária, eu vou esboçando mais e mais sobre o que a cada segundo que passa fica mais evidente à humanidade. Prezados, é isso. Esse é mais um episódio aí do Nômade Cerebral, né? A pessoa que continua mudando sempre e que leva essa mudança para todos que quiserem aí contemplar, compartilhar ou até mesmo questionar, né, o que são ideias hoje e que podem vir a no futuro ser comprovadas ou que simplesmente é um jeito, uma forma de pensar que eu acho bastante interessante da gente pelo menos parar para avaliar. Se você gostou, curta, compartilhe esse conteúdo que ajuda o canal, né, ajuda a divulgar. Se você gosta ou não, comente aí, dê like ou não. Isso é escolha de você. Ok? Um abraço.